A avaliação do mercado de suínos para 2017 não é tão positiva. Nós tínhamos uma perspectiva que não ocorreu por vários fatores, que infelizmente fechamos o ano sempre num empate técnico entre rentabilidade e custo de produção. O primeiro trimestre o mercado vinha muito positivo, com uma ascensão nos preços pagos ao produtor, mas tivemos a infelicidade de ter aquela notícia da carne fraca, onde colocou em risco a sanidade dos nossos abatedouros, das nossas empresas frigoríficas, e isso complicou muito o mercado, principalmente no mercado internacional, onde houve a suspensão de embarques de carne e também de descarregamento das carnes que estavam nos portos. O governo agiu rapidamente e conseguimos ter um prejuízo menor, mas mesmo assim foi incalculável para a produção os prejuízos que ocorreu ali. Nós tivemos uma perca de 30 centavos no mercado de suínos no produtor integrado e mais ainda no produtor independente, ocasionando, eu diria, até um desespero para o setor. À medida que as coisas foram andando, após todas as explicações do Ministério da Agricultura, do governo, a gente viu que as coisas estavam se encaminhando para termos um ano um pouquinho melhor, mas tivemos também um outro fator que complicou mais ainda o mercado, que foi a delação de uma empresa com relação à propina paga a políticos. Isso tudo ocasionou também uma grande reviravolta no mercado e trouxe um problema onde não houve a recuperação de preço pago ao produtor. Nesse período também as exportações tiveram uma certa queda com relação ao mesmo período do ano passado e o mercado então demorou para reagir. Praticamente após isso não houve alteração de preços. Nós, pela primeira vez na história, de setembro em diante, os preços pagos ao produtor têm se mantido na agroindústria, na integração, não houve reajuste nenhum para os produtores, enquanto que no mercado de independentes o preço caiu consideravelmente, trazendo um prejuízo para esses produtores que já vinham acumulando um prejuízo em 2016 e esse ano então foi um ano ruim de grandes dificuldades. O que amenizou um pouco toda esta situação foi a manutenção estável do custo de produção. Nós tivemos o milho e o farelo de soja até setembro, outubro, numa estabilidade, o que manteve uma certa calma no setor para que tivesse a produtividade, que tivesse a produção garantida e não tivesse uma desistência maior dentro da nossa atividade. Chegando ao último trimestre do ano, então nós tivemos a constatação da perda da exportação que ocorreu pela restrição da Rússia, que ela colocou embargo à carne suína por alguns problemas com ractopamina que constataram na produção, e isso então afetou novamente o setor, fazendo com que as indústrias, algumas delas, colocassem suínos no mercado independente, prejudicando ainda mais esse setor que já vinha se arrastando em grandes dificuldades. Nós acreditamos que esta situação pontual da Rússia ela seja resolvida agora com a liberação da importação de trigo, peixes e carne bovina, que isso então nós entramos no ano de 2018 com boas perspectivas de continuidade de exportação para aquele país. Nosso maior comprador de carne suína há muitos anos tem sido a Rússia, em segundo vem Hong Kong, China, Argentina e Singapura. Esses mercados fazem a diferença na importação da carne suína brasileira. Esse ano tivemos a felicidade de abrir as exportações também para a Coreia do Sul, mas somente no meio político, no meio realmente privado de compra, de comercialização, muito há de se fazer porque a gente não tem a competitividade hoje de exportar para aquele país. Acreditamos que isso vai ocorrer a partir do segundo semestre do ano que vem, melhorando um pouquinho mais. E esse ano, se nós analisarmos todo esse barulho que deu no mercado internacional com relação aos problemas enfrentados pelo Brasil, principalmente com a carne fraca, nós perdemos em torno de
6% as exportações, considerando o mesmo ano de 2016. Ou seja, o nosso mercado interno, que está problemático, que com toda essa crise financeira que nós estamos passando devido à crise política, a falta de emprego não está girando a economia, nós também perdemos a exportação e muito volume de carne está no mercado. Nós temos que considerar que temos um aumento de 2 a 3% na produção. Eu acredito que a produtividade ela cresça também em torno de 2% e também a melhoria em toda a genética, na linha de farmácia, na mão de obra, em equipamentos, faz com que os suínos, menos suínos são perdidos nesse tempo de produção e há um aumento de peso de abate. Então há muita carne sendo colocada no mercado e não há esse mercado promissor consumidor como nós estamos vendo. Então é preciso que o produtor ele olhe um pouquinho para isso. A gente sempre falou em crescer com garantias. Eu quero que o estado de Santa Catarina continue sendo o maior produtor de suínos, mas com qualidade de vida e renda ao nosso produtor. O que se vê, a impressão que se tem é que cada estado está competindo entre eles e isso traz um prejuízo para o setor. Há um crescimento muito forte na produção em outros estados como Paraná, como Mato Grosso, Goiás também, e isso tem prejudicado porque o mercado não está absorvendo esse volume de carne que está sendo colocado no mercado. E qual é a garantia que o produtor tem de receita, de qualidade de vida, de sempre gerenciar o custo dele para que tenha lucro na propriedade? Então, vários fatores são fundamentais para isso. Por isso que nós precisamos fazer com que a gente tenha uma produção mais estável, mais equilibrada, para que apareça sempre o mercado consumidor antes do que a produção que chegue ao mercado consumidor. Porque só assim nós teremos então uma lucratividade na atividade. Apesar de tudo isso, todos esses problemas, dá para se dizer que ainda dá para acreditar na suinocultura, mas precisamos ter políticas diferenciadas. Tanto indústria, quanto governo, quanto produtor, trabalhar olhando o mesmo horizonte promissor para que todos nós tenhamos vez e continuemos a fazer dessa proteína de animal de excelência a mais consumida no mundo, mas também que ela traga renda, qualidade de vida e, acima de tudo, a sucessão familiar no campo.